Fala aí, pessoal. Vamos aprender mais um pouquinho sobre os conceitos do mercado financeiro? Então, hoje a gente vai falar sobre tempo de operação. Quanto tempo eu fico na operação e como que a gente chama isso no mercado, cada uma delas. A gente tem feito aí vídeos aos sábados de conceitos e às quartas-feiras vídeos a respeito da técnica de operação tape reading. Então, se você não viu ainda, acessa aí as playlists no canal, playlist de introdução ao tape reading, playlist de conceitos que a gente coloca aos sábados, de tape reading está entrando nas quartas-feiras. O último vídeo foi a respeito do Volumetric Price, que é um gráfico de volume financeiro que a gente usa aí no tape reading. Então eu estou aqui com uma plataforma rodando um replayzinho do mercado de hoje e eu queria falar para vocês, eu vou usar um gráfico aqui para poder facilitar a visualização. Eu estou aqui com um ativo que é o dólar, teve rolagem hoje, e esse gráfico aqui é um gráfico diário. Então, o primeiro tempo que a gente vai falar aí é da posição ou positioning. O que significa eu fazer uma posição em uma ação, em um ativo qualquer, pode ser o dólar, pode ser o índice. Inclusive, se você não sabe, você pode fazer uma posição no índice e no dólar também. Você só precisa de uma margem maior na corretora. Então, você tem que ter um pouco mais de capital na corretora para suportar essa operação. A posição, ou positioning que a gente fala, é uma operação que você vai entrar, você vai ficar geralmente alguns meses, às vezes até anos, e você tem um objetivo de pegar uma variação de mais longo prazo. Então, se a gente for olhar os gráficos, você tem como olhar o gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico diário. Então, geralmente você vai pegar uma perna um pouco maior. Estou aqui colocando um gráfico mensal para dar uma ideia. Então, eu entraria numa operação aqui com o objetivo de ganho financeiro, mas pegando aqui, por exemplo, 15%, 50% teve essa variação aqui, quem conseguiu pegar, mas você tem um objetivo geralmente de longo prazo. No caso de um ativo como o dólar, você levaria em consideração parâmetros econômicos, uma análise do mercado, e numa ação, por exemplo, seria mais uma análise fundamentalista para saber como que é a empresa, o que, que ela faz, qual que é o mercado, como que ela está de saúde financeira. Então você não olharia as movimentações só no intraday, dentro do dia, ou na mesma semana, você levaria em consideração outros parâmetros, geralmente de análise fundamentalista, para pegar uma pernada um pouco maior da ação, inclusive aceitando uma variação às vezes um pouco maior para poder permanecer no ativo. Então, geralmente o pessoal usa a expressão buy and hold. O que significa? Você compra. Então, imagina que você pegou aqui um gráfico mensal, e aí você pegou aqui de 2000 e você comprou aqui em janeiro e está segurando essa variação para cima aqui, ó. Eu já teria ganho 42%, isso aqui no caso do dólar, mas eu posso fazer essa mesma análise para qualquer ativo, qualquer papel de empresa, tá? A segunda opção seria um gráfico, um tempo gráfico ou um tempo de operação menor, que a gente chama de swing trade. Então, o que é o swing trade? O swing trade eu vou olhar geralmente o gráfico mensal ou até um tempo mais curto, o gráfico semanal, o diário e uma análise dos 60 minutos para poder avaliar como que está a movimentação do ativo. E aqui você tem, na análise gráfica ou na análise de price action, você geralmente vai utilizar a análise gráfica para poder verificar quais são os suportes e as resistências e tentar uma operação para ficar alguns dias ou algumas semanas dentro do papel. Repetindo, pode ser um índice, pode ser um dólar, pode ser uma ação de empresa, mas o seu objetivo é um ganho financeiro também. Aí vai variar de acordo com o papel que você está colocando, o gráfico que você está analisando. E qual que é a vantagem de você operar ou um positioning ou um swing trade? A gente falou de alavancagem nos vídeos atrás e eu comentei que quanto maior a alavancagem, parece que o mercado movimenta mais rápido. Quando você fala de tempo, isso também acontece. Se você pega uma operação no gráfico de 60 minutos, se eu pego aqui 3 barras, eu movimentei 3 horas. Se eu pego um gráfico diário,
Se eu pegar 3 barras do mesmo jeito, eu movimentei 3 dias. Então você tem talvez um stop um pouco maior. Se você não sabe o que é stop, a gente fez aqui na playlist de conceitos do mercado financeiro. A gente tem aqui um vídeo sobre stop. Você pode abrir aqui a nossa playlist e analisar o que é o stop. Então você tem talvez um stop um pouco maior, mas você tem uma possibilidade de um ganho com mais tranquilidade, vamos dizer assim, e um tempo que vai te dar tempo de pensar. Se você faz uma operação com prazo, por exemplo, de uma semana, que são 7 dias, você pode fazer uma análise do mercado ou da ação que você vai operar no sábado, no domingo, analisa, define os seus pontos de entrada. Então, um exemplo aleatório, eu vi aqui, vi que tem uma resistência nesse ponto aqui, e se o mercado romper essa resistência, eu vou entrar. Então, eu fiz essa análise aqui. Pode ser análise à noite ou no final de semana, o mercado não precisa estar aberto. E aí rompeu, eu entro com stop pré-definido. Então eu tenho uma tranquilidade, uma tomada de decisão mais tranquila, sem a pressão que a gente geralmente tem em operações no mesmo dia, que às vezes eu tenho que encerrar a operação, inclusive por questões de alavancagem. Então você tem a posição, você tem o positioning, você tem as operações de swing trade, que é um tempo já menor, mas ainda com tempo para você respirar, você definir o que você vai fazer. E aí a gente entra no terceiro tipo, e aí o terceiro tipo ele até tem uma subdivisão, que é o day trade. O que seria o day trade? O day trade é uma operação que eu vou pegar aqui, por exemplo, um gráfico, vou pegar um tempo de 5 minutos para poder ficar mais fácil da gente ver o dia inteiro aqui. Ó. Então eu tenho aqui, o mercado de dólar ele abre às 9 e ele fecha às 6. Então eu tenho esse movimento aqui, deixa eu aumentar um pouco isso, pegar para cá. Esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo, ele aconteceu durante um dia. Então qual que é o objetivo de uma operação day trade? O objetivo é eu pegar uma entrada, seja de compra ou de venda, e eu vou sair dessa entrada no mesmo dia. Então, por isso que fala day trade, é uma operação intraday, ou seja, dentro do dia. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu não fico com o papel para o dia seguinte. Vocês podem ver aqui, ó, vamos colocar esse pedaço aqui, ó, ele teve um gap, que a gente fala, é um pulo aqui do fechamento que aconteceu aqui, para a abertura do mercado que aconteceu aqui. Então, na abertura do mercado, eu já tive um gap de 17 pontos. Se você pega o mercado de dólar, que é o que está na tela, com um mini contrato de dólar, isso representaria um mini contrato de R$170. Sem contar que, no caso do dólar, eu preciso de uma margem maior para passar posicionado no contrato, e nem todo mundo tem essa margem disponível para fazer essa operação de um dia para o outro. Então, o day trade ele tem a vantagem de eu poder operar alavancado, eu faço uma operação com mais capital do que eu tenho, usando a alavancagem que a corretora ela me permite, e eu posso fazer um ganho sem precisar preocupar com a abertura do mercado no dia seguinte. Então, aconteceu uma notícia bombástica, ou no Brasil ou lá fora, e aí a hora que o mercado amanhece, eu posso estar perdendo aí, dependendo da posição que eu tiver colocado, um dinheiro grande. Existe a possibilidade de eu ganhar também. Por isso que a gente pode fazer a posição de um dia para o outro, que seria um swing de um dia para o outro, fazendo essa operação. Uma curiosidade é que se você opera price action, o pessoal de price action usa o termo swing para uma operação dentro do mesmo dia, só que uma operação mais longa. Então, se eu pegasse essa operação aqui, comprei o dólar nesse ponto e levei ele até aqui, para quem opera price action pode chamar essa operação de swing. Tá? Então é uma operação intraday que o price action também chama de swing trade. Dentro do dia, eu tenho um outro modelo de operação, que seria um quarto modelo, que está dentro do day trade. Então ele é uma segmentação do day trade que a gente chama de scalping, ou scalp,
quem faz scalping o pessoal chama de scalper, que é uma operação bem mais rápida. Então eu teria no prazo de alguns minutos, ou às vezes até alguns segundos, então eu vou minimizar o gráfico aqui, o nosso replay de dólar está rolando, e eu tenho aqui as ferramentas que a gente mostrou até agora na introdução ao Tape Reading. Então eu tenho o book de ofertas, tenho o Times and Trades, esse aqui eu tenho 3 porque eu faço uma filtragem por tamanho de lote. Eu tenho 2 books pelo mesmo motivo, faço o filtro. Eu tenho aqui o Volume at Price, que a gente mostrou na última aula. O gráfico está aqui do lado, que eu uso só para referência de preço. Até sumiu aqui, porque ele tem uma questão de tamanho do gráfico. E eu tenho essa ferramenta do meio que a gente vai falar ainda, que é o DOM ou Super DOM. Então, o que é o scalping? O scalping ele é uma operação day trade, mas ele é uma operação que dura alguns segundos, ou às vezes alguns minutos. É uma operação que geralmente eu busco um alvo curto, porque eu não vou ficar muito tempo na operação, só que eu tenho a vantagem de já resolver o meu trade de forma rápida. Então eu posso pegar um rompimento de suporte ou de resistência, ou algum momento que o preço parou, e eu faço uma operação no mercado, já pego o meu lucro e saio. Então eu não sei como que vai ficar isso aqui, mas suponhamos que eu entrei aqui com uma operação de compra, isso aqui está aleatório, tá? Eu não fiz nenhuma análise, a gente está fazendo só por exemplo, e eu decidi que eu vou colocar aqui um stop de 3 pontos, por exemplo. Então eu vim aqui, coloquei o stop no 7,5, eu não sei o que vai dar essa operação, e eu quero sair aqui com 3 pontos também. Então eu vou pegar o 7,8, vou botar aqui a saída no 81. Opa, coloquei errado aqui, no 81. Então, se essa operação ela me der a perda ou me der o lucro, isso vai acontecer de forma mais rápida. Então eu já sei que eu vou ganhar. Ó, nesse caso aqui eu tive eu perdi os 3 pontos, mas a operação já aconteceu. Então, para quem opera scalping, faz uma análise de mercado para uma entrada e saída rápida, e eu tenho já o resultado praticamente imediato. Então a gente chega a fazer, dependendo do movimento de mercado, em 2, 3 segundos, ou às vezes um pouco mais, e eu já tenho lá o resultado. Então veja que o preço veio aqui no 7,5 e já subiu para 80. Então ele tentou cair do 7,5, não conseguiu. Eu poderia aqui, se eu tivesse identificado esse movimento, se vocês derem uma olhada aqui, ó, no Volume at Price, eu tenho meio que um suporte aqui, apesar de que isso aqui está numa visão de dia, mas mesmo aqui eu tenho um volume aqui no 7,5 que pode estar segurando. Então eu poderia fazer uma compra aqui no 7,5, pegar um resultado aí de uns 3 pontos. Como eu perdi os 3 pontos, eu poderia fazer também um ganho, e se ele romper para cá, eu faço uma outra operação. Isso é uma operação de alguns segundos ou alguns minutos. Então, o objetivo desse vídeo era trazer para vocês o que significa, porque às vezes a gente fica ouvindo o pessoal falando de positioning, swing, não sabe nem o que significa, day trade, e tem a opção também de scalping, que a gente não recomenda para quem está entrando no mercado, porque vocês viram que em poucos segundos eu perdi aqui 3 pontos, mas é uma operação mais agressiva, que você precisa de uma leitura um pouco mais afinada de mercado, saber o que está acontecendo, porque é o que a gente ouve muito, né? O scalper é como se fosse um sniper, ele fica esperando para dar o tiro certeiro e já realizar, às vezes até o dia dele em um único trade. Tá bom, pessoal? Então esse foi mais um vídeo de conceito. Se você não é inscrito no canal, faz a inscrição, acompanha a gente, essa nova linha aí de vídeos que a gente está fazendo de mercado financeiro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí na descrição do vídeo ou na comunidade do Facebook, que eu vou procurar tirar essas dúvidas de vocês. Um abração.